Olá, minhas irmãs e meus irmãos, eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar, que sai todos os domingos aqui no canal Na Luz do Espiritismo. É uma alegria ter você aqui em mais um domingo. Obrigado pela sua companhia, pela sua presença. Ajude o canal, curta, comenta, compartilha este Evangelho para que possa chegar a mais pessoas, a mais corações amigos. Hoje é dia 9 de março do ano de 2025. Mandar um abraço querido para todas as mulheres que assistem, que ouvem aqui o nosso Evangelho no Lar. Deus as abençoe. Ontem foi Dia das Mulheres, deixamos ali na comunidade uma publicação, depois vocês vão lá ler também. Te agradece, quero agradecer a paciência, o carinho também. Hoje nós estamos entrando um pouquinho mais tarde. Sei que quando nós entramos mais tarde, nem todo mundo consegue pegar aqui ao vivo. Mas se você estiver ouvindo na semana também, receba os nossos abraços e carinho. Vamos entrando então na conexão com Deus, com Jesus, com a espiritualidade superior. Momento de vibração, de elevar os nossos pensamentos. E pedindo, neste momento, com muito carinho, com muito amor, a autorização a Jesus para iniciarmos este Evangelho no Lar. Vamos trazendo no pensamento uma paisagem, algo que nos liga a Deus. Tranquilizando a respiração para a prece inicial, pedindo ao nosso mentor, à nossa mentora, que esteja conosco, nos guiando neste caminho, nos ajudando no passe, fluidificando a nossa água. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua santa, fiel e bendita vontade, assim na terra como nos céus. O pão material e espiritual de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Deus, nosso Pai de infinita bondade, Mestre e amigo Jesus, neste momento estamos aqui reunidos, eu e a família do canal Na Luz do Espiritismo. Estamos, neste momento, esperando algo do plano espiritual, algo que possa nos acrescentar, que possa nos ajudar na nossa vida, no nosso cotidiano. Pedimos, Senhor, nos dê a intuição através da espiritualidade superior, que o nosso Evangelho possa ser útil e possa chegar aos corações que estão com necessidade de ouvir este tema. Então, juntos, vamos, que assim seja, graças a Deus. Hoje o tema foi enviado por uma seguidora aqui do canal que pediu para falarmos do tema. Quero mandar um abraço para ela, Graça de Juiz de Fora, nos pediu para falar esse tema. E esse tema, ele casa muito com os temas que nós estamos trabalhando aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que é traduzindo o Evangelho segundo o Espiritismo para as nossas vivências diárias, no cotidiano. Este é o tema central do ano e a cada tema nós vamos pincelando algo sobre a nossa vivência diária com espiritualidade, elevando sempre o nosso pensamento, vivenciando a cada dia com mais espiritualidade. E ela pediu para falarmos da passagem "Não dê pérolas aos porcos", e nós vamos interpretar ela aqui justamente com a visão espírita. Na passagem de Mateus, no capítulo 7, no item 6, que está essa passagem de "não dê pérolas aos porcos". Em algumas traduções está um pouco diferente, mas eu vou ler a que eu tenho aqui. "Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas". E também Kardec trabalha este tema no capítulo "Não colocais a candeia debaixo do alqueire", no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25. Aliás, capítulo 24, perdão. Quando nós vamos ler lá, é de causar admiração, diga Jesus, que a luz não deve ser colocada debaixo do alqueire, quando ele próprio constantemente oculta o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria, que nem todos podem compreender. Ele se explica dizendo a seus apóstolos: "Falo-lhe por parábolas, porque não estão em condições de compreender certas coisas.
Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Fora, pois, inútil tudo dizer-lhes por enquanto, digo, porém, a vós, porque dado foi compreender estes mistérios. Procedia, portanto, com o povo como se faz com crianças, cujas ideias ainda não se desenvolveram. Desse modo, indica o verdadeiro sentido da sentença. Não se deve colocar a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entrem a possam ver. Tal sentença não significa que se deva revelar inconsideradamente todas as coisas. Todo o ensinamento deve ser proporcionado à inteligência daquele a quem se queira instruir, porquanto há pessoas a quem uma luz por demais viva deslumbraria sem as esclarecer. Dá-se com os homens em geral o que se dá em particular com os indivíduos. As gerações têm a sua infância, a sua juventude e a sua maturidade. Cada coisa tem de vir na época própria. A semente lançada à terra fora da estação não germina, mas o que a prudência manda calar, momentaneamente, cedo ou tarde, será descoberto. Porque, chegados a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva. Pesa-lhes a obscuridade, tendo-lhes Deus ortogado a inteligência para compreenderem e se guiarem por entre as coisas da terra e do céu. Eles tratam de raciocinar sobre a sua fé. É então que não se deve colocar a candeia debaixo do alqueire, visto que sem a luz da razão desfalece a fé. Capítulo aí de suma importância para todos nós, capítulo que Kardec trabalha justamente essa questão de Jesus falar em parábolas e também por ele ter falado essa citação de não jogar pérolas aos porcos, porque ali, numa alusão, eles não compreenderiam o seu valor e teria uma inutilidade. Dê algo de valor para alguém que não compreende esse valor e essa pessoa também não saberá o que fazer com o que você deu. Nós vamos trazer isso agora para um sentido mais espiritual e também para o nosso dia a dia. Primeiro nós temos que compreender, como o Kardec falou ali, a evolução da humanidade. Jesus se materializa na Terra numa época em que ainda nós estávamos com um pensamento um pouco atrasado e arraigado, diferentemente do que nós estamos passando hoje em dia, em 2025. Nós passamos por golpes em nossas consciências. Nós fomos, descobrindo o plano espiritual a cada século. Nós fomos, então, amadurecendo o nosso psiquismo. Quando eu explico esse tema, eu gosto muito de falar do recém-nascido. Imaginemos, então, a humanidade como um recém-nascido. O recém-nascido, principalmente nos 6 primeiros meses, ele tem que se alimentar de uma comida líquida, que é o leite materno. Ou quando ele começa a comer os alimentos, não é na mesma quantidade, na mesma proporção que um adulto, nem na quantidade de gordura e tempero que este adulto suporta, porque o aparelho gastro-digestivo dele está sendo ali desenvolvido. E é claro, isso demanda ali às vezes 6 meses, 1 ano, vai depender do desenvolvimento dessa criança. Nós não podemos então dar uma feijoada completa para um bebê de 1 mês, um recém-nascido, porque ele poderá ter uma intoxicação e até mesmo desencarnar. Da mesma forma, quando Jesus estava ali falando com os seus discípulos, ele estava mastigando e filtrando muitas das coisas que ele falava. Daí depois veio outras religiões e também temos hoje o Espiritismo para nos esclarecer do plano espiritual. E é claro, nós temos uma variedade, uma diversidade de religiões no Brasil e no mundo. Cada uma olhando pela sua porta, pela sua janela, pela sua interpretação das palavras de Jesus. Outras nem utilizando às vezes a palavra de Jesus, mas falando muitas questões parecidas com outros nomes. Então nós temos aí diversas interpretações do que é espiritual e plano espiritual. E aí que vem a grande questão do cotidiano. Suponhamos então que você seja o único espírita ou o único espiritualista na sua casa, na sua família. Quando a pessoa inicia-se no espiritismo, muitos se empolgam por descobrir diversas coisas que nós tratamos no espiritismo,
no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, como vida em outros planetas, a pluralidade, né, das existências, as reencarnações, os laços familiares. E aí a pessoa às vezes se empolga e começa a falar ali, será que o meu sobrinho é reencarnação do meu avô? Então começa aqueles assuntos para as pessoas que às vezes não têm compreensão ou simplesmente não acreditam na reencarnação. E ainda assim, pode ter na sua família pessoas que são de uma religião que acredita, né, que entende, que compreende a reencarnação, mas mesmo assim ela vai ter uma ótica diferente. Mesmo o Espiritismo, a Umbanda, o Candomblé, tendo percepções parecidas do plano espiritual, elas não são idênticas. Por isso que nós trabalhamos aqui também o respeito às crenças alheias. O espírita respeita, acima de tudo, todas as crenças. Nós somos indivíduos livres e podemos e devemos escolher a religião que mais se afiniza com o nosso psiquismo. Quando então nós chegamos no espiritismo, muitos de nós empolgados naquela fase que nós queremos estudar tudo, que tudo nós pesquisamos, queremos ler todos os livros e que ela passa, ela vai se assentando, que a gente vai percebendo que não daremos conta de ler tudo, de estudar tudo. Nós vamos então tranquilizando, participando dos cursos, nós vamos assistindo palestra e aí nós vamos tendo uma percepção melhor do que o Espiritismo fala, e principalmente sobre essa ótica de respeitar a religião alheia e as crenças alheias, e muitas das vezes de não causar o embaraço. Eu não estou falando aqui, pessoal, que vocês não devam expor a fé de vocês. Eu não escondo de ninguém que eu sou espírita, que eu dou palestra, enfim. Não, jamais esconderia e jamais negaria que eu sou cristão. Aqui não é sobre isso, não é sobre mentir para a família de vocês, não é sobre ocultar. É muitas das vezes entrar em assuntos mais profundos do espiritismo, que às vezes o seu parente, a sua esposa, ou seu marido, ou seu filho, seu vizinho, não irão compreender de uma forma como quem está dentro do espiritismo estudando entenderá. Isso não quer dizer que essa pessoa não poderá vir compreender no futuro, mas tudo há um tempo. E aí há um outro movimento também, que muitas pessoas que entram no movimento espírita se sentem ali muito felizes com o espiritismo, com o que ele está nos acrescentando na vida e quer realmente levar para a família. Eu estou numa nova religião, etc. E aí vem a pergunta, nós não podemos evangelizar no espiritismo? Podemos, não só podemos, como devemos. Só que o espiritismo, ele tem então esse respeito por todas as religiões. Então nós não vamos até as pessoas para falar sobre o espiritismo, mas nós esperamos que elas venham até nós perguntar. E isso ocorre, tá, pessoal? Quando as pessoas percebem que você é espírita, que você está frequentando um centro espírita, vez por outra, alguém vai vir te perguntar alguma coisa sobre o espiritismo. Aí sim é o momento de você falar. Mas também com muita cautela. Não é o momento de você aprofundar tanto, porque algumas pessoas não irão compreender, de fato, na mesma hora, a nossa visão sobre o plano espiritual. Tem uma mensagem da Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz, que ela vai dizer assim: ainda que você não sabe, você é exemplo para alguém. Sempre existem pessoas que estão observando seus atos, mesmo os equivocados, e se afinam com eles. Desse modo, és responsável não só pelo que você realiza, como também pelo que as tuas ideias e atitude inspiram a outros indivíduos. Os ditadores e arbitrários, a sós, nada conseguiriam fazer. Não fossem aqueles que pensavam de igual modo, os apoiavam. Assim também, a obra do bem faleceria, ou seja, morreria, se não houvesse pessoas que se lhe vinculassem com sacrifício e amor. Cuida do que fala e realiza, ensejando seguidores que se edifiquem e ajam corretamente. Então o espírito ele vai entendendo que é nas atitudes que nós vamos demonstrar para o outro
que nós estamos vivenciando o cristianismo no cotidiano. Então as pessoas vão percebendo talvez uma mudança no seu comportamento, nas suas atitudes, no seu emocional, na sua fé, na sua espiritualidade, e isso chama a atenção das pessoas. Como a Joana de Ângeles vai dizer ali, você é exemplo para alguém, seja para o mal, seja para o bem. Tudo que você faz, nós temos aí essas testemunhas invisíveis e nós estamos sendo exemplo para encarnados e para desencarnados. Então, aquele que vivencia a espiritualidade de fato fora dos templos, aqui nós estamos falando então dos verdadeiros espíritas que Kardec nos fala. Como reconhecer um verdadeiro espírita? Pela sua transformação moral ou pelo esforço que ele faz em domar as suas más inclinações. Ah, William, então o espírita não tem vício nenhum, não tem maldade nenhum, não tem problema nenhum? Claro que tem. E às vezes muito, mas já há uma percepção de mudança, de atitudes de mudanças no cotidiano desta pessoa. Aquele então que se emprega no espiritismo, o espiritismo não tendo então um batismo, algo que marca o seu início, esse início ele é marcado então pela sua mudança interna, pela sua atitude de espiritualidade na sua vida. Não vamos vencer todos os problemas da noite para o dia, mas nós já vamos começando a modificar e algumas percepções as pessoas em volta notarão. Algumas atitudes menos violenta, menos agressiva, perdoando mais, não vingando, evitando certas situações, certos ambientes. Então, ali naquele momento, as pessoas em volta acabam percebendo e muitas delas se aproximam e perguntam. E por que eu falei com tanta certeza? Porque sim, muitas pessoas chegam e às vezes me perguntam alguma coisa e às vezes não são pessoas que vão nas minhas palestras nos centros espíritas ou não ouvem aqui o Evangelho no Lar. São pessoas que de alguma forma sabem sobre a espiritualidade, que eu faço parte dessa espiritualidade, e perguntam. E já chegou pessoas para mim, até de outras religiões, irmãos nossos evangélicos, e de outras religiões mais, e me perguntaram sobre o espiritismo. De que forma então nós caracterizamos, nós não andamos na rua com alguma roupa diferente ou nada, né? Aliás, Jesus nos fala que nós nos reconheceríamos por muito que amamos. E o amor do Cristo é traduzido, então, na caridade. Eu me recordo quando nós trabalhávamos com pessoas em situação de rua em Juiz de Fora, trabalhei durante 2 anos e meio com um grupo Faça uma Pessoa Sorrir. Nós ali distribuímos alimentos, roupas, calçados, fizemos esse trabalho ali durante um tempo no Centro Espírita. E muitas pessoas, muitos dos nossos irmãos em situação de rua perguntavam: vocês são religiosos de qual religião? Aí eles falavam, eu acho... Aí a gente perguntava, né? Qual religião vocês acham que nós somos? Aí eles, eu acho que vocês são espíritas, acho que são... Alguns falavam católicos, outros... Mas a maioria achava que nós éramos ou espíritas ou evangélicos. A maioria, assim, das pessoas que ali falavam. E nós brincávamos, não, o grupo não é religioso, até mesmo porque não era, né? Tinham pessoas de diversas religiões, Umbanda, Candomblé, Espiritismo, tinha católicos, tinha evangélicos, era um grupo agnóstico, né? Um grupo ali de ajuda, de orientação, mais de escuta daqueles irmãos. Então as nossas atitudes, elas vão se traduzindo no nosso dia a dia. Teve uma vez que eu estava, inclusive, já contei esse caso, acho que aqui no Evangelho, nós estávamos distribuindo marmitas, né, em pessoas em situação de rua, e uma dessas pessoas me violentou na época. O pessoal, né, ficou muito chateado da rota naquela época, queria chamar a polícia, e aí naquele momento é que nós vamos trabalhar a espiritualidade em nós. De que maneira nós vamos trabalhar essa espiritualidade? E as palavras que eu leio no Evangelho segundo o Espiritismo sempre me fala: ofereça outra face. É claro que no momento do tumulto a gente sai de perto e tal, nos afastamos, se proteger. Quando Jesus fala dar a outra face, não é não se proteger. Obviamente você tem que sair do local, mas não oferecer a outra face, nesse sentido, é não se vingar. Porque nós sabemos ali, talvez, por inúmeras questões,
aquela pessoa poderia estar desequilibrada por questões espirituais, materiais, fisiológicas, enfim. Estou dando aqui um dos exemplos. Imagine então, naquele momento, se nós quiséssemos evangelizar aquelas pessoas que estavam ali muito com os ânimos exaltados. Talvez alcoolizados ou não, nós não sabemos. De que maneira elas interpretariam o Evangelho? Elas não interpretariam o Evangelho. Qual foi a melhor forma, então, de nós dizermos para eles, naquele momento, o Evangelho do Cristo? Não revidando o tapa que eu recebi. Todos nós do grupo, então, obviamente, afastamos, nos protegemos e seguimos. E depois oferecemos ali uma prece para aquela irmã que acabou nos violentando. Naquele momento, então, aquilo ali ficaria registrado no psiquismo dela, muito mais do que se nós fôssemos para cima dela, ou se nós tivéssemos batido nela. Aquele momento, houve ali algo dentro dela que talvez naquele momento ela não iria perceber, mas no seu inconsciente, para a eternidade, iria ressoar. Que pessoas são essas que não tinha só espíritas, não eram só eu na cena, eram vários irmãos, como eu já disse, de diversas religiões. Que atitude cristã nós estávamos tendo ali, porque era uma comunidade agnóstica, então tínhamos evangélicos, católicos, mas todos cristãos, tínhamos os espíritas, tínhamos os umbandistas, todos seguindo os ensinamentos do Cristo. Imagine então a vizinhança olhando este grupo, que se diz todos cristãos, se nós fôssemos ali para cima da nossa irmã. Questões que podem ocorrer, às vezes, na distribuição de cesta básica do centro, os nossos irmãos que estão em necessidade material, pode haver discussão, nós já presenciamos isso, discussões, brigas, xingamentos. Qual é a atitude, então? É claro que nós vamos colocar uma ordem ali, nós não vamos deixar a bagunça dominar. Mas de que forma nós vamos fazer isso? Nós vamos chamar a atenção, pessoal, vocês estão num ambiente religioso, vamos baixar a bola, fiquem em silêncio, vamos tranquilizar, tudo vai dar certo, todo mundo vai receber o alimento, olha a quantidade que nós temos aqui. Imagine então, se nós estivéssemos ali, uma atitude grosseira, que muitas das vezes os espíritos inferiores estão ali nos atiçando para termos essa atitude e nos entregarmos à raiva, à vingança, ao menosprezo daquelas pessoas. Então, não jogar pérolas aos porcos está muito mais interligado nesse sentido. Nós não estamos comparando essas pessoas a animais, não é isso. Há uma condição de que talvez eles não compreendam naquele momento com todas as palavras que nós falamos numa palestra espírita. É claro que se nós estivéssemos numa palestra espírita dando esse exemplo, pode ser que sim, muitos deles iriam compreender. Mas da assistência do centro espírita, ou quando você está dando assistência para uma pessoa em situação de rua, ou quando você vai numa comunidade, você não sabe qual a religião da pessoa, ou qual a compreensão dela. E aí nós vamos para algo ainda mais profundo. Dentro da sua família, por mais que você sabe, por exemplo, que seu marido é católico, ou que a sua mãe seja evangélica, você não sabe de que forma interior ela ou ele compreende o Evangelho do Cristo. Às vezes, dentro da religião do membro da sua família, ele compreende o Evangelho tão bem quanto nós espíritas. Porque isso não está interligado, então, ao quê? Ao ensinamento em si, mas algo que é interno. Então, a nossa experiência interna nos diz muito mais. Se nós somos exemplos, então, para alguém, nós, em atitudes espíritas cristãs no cotidiano, deveríamos, então, expandir estes conhecimentos através, em primeiro lugar, da nossa atitude. Aí chegou alguém e observou a sua atitude, como foi com Jesus. Nossa, eu ouvi que tem um homem que está curando, ele fala palavras bonitas, vou lá até ele. Jesus, eu estou aqui. Eu preciso da cura, como ele curou várias pessoas, mas também o que Jesus fazia, a orientação, mas também o seu grande exemplo. Jesus, após ser perseguido, torturado, martirizado na cruz,
partiu para o plano espiritual, nos dando o exemplo e o exemplo para a comunidade da época. Ele não mudaria os seus conceitos por nada. Foi condenado então, e nós todos já sabemos o final do que aconteceu com o nosso Cristo. Mas até hoje, olha o que Jesus passou. Não traiu a sua verdade e até hoje é lembrado. Bilhões de livros são escritos sobre Jesus sem ele nunca ter escrito uma palavra, apenas ter verbalizado. Vocês já imaginaram, pessoal? Qual a potência desse Cristo solar que teve aqui? Sem escrever absolutamente nada, ainda hoje no ano de 2025, ele é o mais comentado nas diversas religiões, livros, tudo isso então sobre este homem que por 3 anos no seu mandato de amor mediúnico, expandiu o amor, o exemplo. Toda vez então que alguém te falar que o exemplo não vale de nada, é só observar as atitudes de Jesus. E se nós formos expandir ainda mais, observemos então as atitudes de Chico Xavier. Porque Chico então teve diversas dessas atitudes. Quantas vezes nas filas, Chico ali dando dinheiro às pessoas em necessidade, dando alimento. Chico foi duramente criticado. E Chico falou, neste momento eles precisam do alimento, da caridade. Depois sim o evangelho, porque Chico também oferecia o evangelho debaixo do abacateiro, não obrigava ninguém, obviamente, a ficar ou a ser espírita. Chico nunca obrigou ninguém a ser espírita. Olha, para você ter este benefício, você tem que ser espírita. Jamais. Tanto que nós temos um caso famoso, roda aí na internet, de uma senhora que fala, Chico, meu marido é perfeito, um bom homem, um bom pai, um bom vizinho, um bom trabalhador, honesto, super justo, mas só tem um defeito, Chico, ele não é espírita. E aí Chico vira para ela e fala, minha irmã, então ele não tem nenhum defeito, porque dentro da religião dele, ele já está vivenciando o cristianismo. Ele não vai mudar em nada se ele vier para o espiritismo, ele só vai trocar de religião. Se ele está bem, feliz lá e praticando o cristianismo, não tem problema nenhum. E aí se você vai, vamos voltar na cena, se o Chico chamasse o esposo dessa senhora e perguntasse para ele qual a visão dele de evangelho, talvez seria um pouco diferente das nossas, que somos espíritas. Porém, ele interpretou a tal ponto de que ele conseguiu praticar no dia a dia o trabalho espiritual, sendo justo, honesto, caridoso, um bom homem, um bom marido, etc. Ele conseguiu, então, o que os espíritos nos ensinam. Não importa a sua religião, importa o que você faz dela. Não importa se você está na religião A, B, se você não modificar, não adianta as paredes, adianta a sua atitude. O Espiritismo, então, nos esclarece. Como eu disse, nós ficamos empolgados. E aí, às vezes, queremos falar para as pessoas da reencarnação, de vida em outros planetas, etc. Mas nós vamos ter essa oportunidade. Principalmente dentro do trabalho espírita. Nós vamos ter a oportunidade de falar com pessoas que pensam como nós, com toda certeza. E assim, como o Kardec falou aqui nessa parte do Evangelho, quando nós somos exemplos, nós somos procurados. Essa luz brilha, a luz da verdade brilha. Há uma aura invisível, mas que nós atraímos aqueles que estão com sede. Mas será que estamos prontos para oferecer essa água límpida? Eis a questão. Então, quando Jesus falava, não oferecereis pérolas aos porcos, nessa alusão de que pérola era algo caro, que os porcos não saberiam o que fazer naquele momento, não é que eles não poderiam receber depois, é porque naquele momento talvez não era pérola a necessidade. Nós já falamos aqui da caridade. Às vezes, então, o seu filho não vai entender o espiritismo da forma que você compreende, porque ele é mais novo, ou ele é adolescente, ou ele está numa outra fase de vida. Mas o seu filho vê os seus exemplos diariamente dentro de casa. Ele vê o que você faz, quais as suas atitudes, e lembrando que nós não nos esquecemos. Eu sou prova viva disso. Eu nasci num lar cristão, vivenciei o cristianismo dentro da minha vida desde quando eu nasci. Meus pais são evangélicos, não são espíritas cristãos, eles são evangélicos, mas eu jamais esqueci os exemplos. Exemplos esses que às vezes nós, enquanto crianças, não queríamos fazer, como orar antes das refeições, orar antes de dormir, orar antes de sair de casa, agradecer a Deus por tudo. Tudo isso, então, quando nós somos crianças, às vezes na rebeldia, não queremos orar agora,
Hoje traduz-se em rotina dentro da minha própria casa. Não sair sem orar, agradecer sempre o alimento, não dormir sem orar, tudo que nós aprendemos no Espiritismo. E a lição também da caridade. Meus pais mesmo, não sendo espíritas, eles vivenciavam a caridade da mesma maneira. Sempre eu me recordo de pessoas batendo lá em casa, pedindo algo, ou nós indo até a casa de algumas pessoas também oferecer alimento. Então este exemplo, pessoal, fica... Meus pais nunca verbalizaram, olha, William, é dessa maneira que faz a caridade, mas foi na ação. Na ação, quando eles pegavam o carro e simplesmente iam até a casa de alguém que estava com necessidade. E eu me recordo até hoje quando eles falavam, Deus está nos enviando, que no Espiritismo nós falamos intuição. Meu pai falava, estou ouvindo um chamado de ir na casa de tal pessoa levar o alimento. Chegava lá, realmente, às vezes, a pessoa não tinha quase nada para se alimentar. E eles, na igreja deles, eles falam como se fosse um chamado. No Espiritismo é uma intuição. Quantos de nós, então, estamos no Espiritismo e, às vezes, fugimos disso? Às vezes, nós estamos ali trabalhando e fugimos desta responsabilidade. Reconhece-se então esse verdadeiro espírita pela sua transformação moral, como eu disse, pelo ato de esforço em trabalho, em amor ao próximo. Então, pessoal, quando vocês lerem essa passagem, entenda ela desta maneira. Muitos de nós, eu mesmo, que estou no Espiritismo aí há 20 anos, quando eu comecei no Espiritismo, eu não compreendia da mesma forma que eu compreendo hoje. E daqui a 10 anos, eu não compreenderei da forma que eu compreendo hoje. Porque daqui a 10 anos eu vou ter lido mais livros, eu vou ter assistido mais palestras, eu vou ter participado de mais grupos espíritas, e o meu psiquismo vai interpretando de forma diferente. Se vocês pegassem uma palestra que eu dei há 20 anos atrás, quando eu comecei, aliás, eu comecei a dar palestra há 15 anos atrás, não será a mesma palestra que eu vou dar daqui a 10 anos e nem será a mesma que é hoje. Porque eu mudo constantemente através da minha rotina, do meu cotidiano, do meu estudo na psicologia, do meu estudo no Espiritismo. Aprendemos mais e acrescentamos mais. Então, o William que lê este evangelho hoje não é o mesmo que vai ler daqui a 10 anos e nem é o mesmo que leu há 10 anos atrás. Se tem uma coisa que é incrível, que eu acho que é incrível com os livros espíritas, cada vez que você lê um livro espírita de novo, você aprende algo novo e parece que você não leu. Estamos reestudando os livros de André Luiz no Centro Espírita e parece que a gente nunca leu. E eu já li o livro Nosso Lar mais de 5 vezes, já assisti a radionovela, já assisti o filme, já fizemos estudos. Quando eu abro o livro Nosso Lar, tem um novo aprendizado. Quando a gente abre o Evangelho segundo o Espiritismo, então, este evangelho aqui, só aqui no canal nós já fizemos ele mais de quase 200 vezes, nós estamos batendo aí a marca de quase 200 evangelhos no lar. Fora as outras reflexões, são mais de 400 vídeos. Nós já lemos e relemos este livro diversas vezes. E me surpreendo sempre às vezes quando eu leio algo e falo, gente, eu nunca li isso aqui. Mas na verdade eu já li, já está até marcado de lápis, de marca-texto, mas... quando eu vou entender, é porque eu mudei. Não é as palavras de Jesus que modificou. Algo em mim modificou e me fez compreender com mais abertura o que eu estou lendo ali. Essa semana mesmo, ao fazer o Evangelho no Lar aqui em casa, abri uma passagem que eu achei que eu nunca tinha lido, mas na verdade eu já li ela diversas vezes. Talvez então algo mudou dentro de mim, e eu compreendi, eu interpretei de uma outra forma. Por isso que nós temos que trabalhar também, enquanto cristãos, a paciência. O não julgamento e a paciência. Muitas das vezes queremos que o outro modifique muito rápido, sendo que não acontece nem conosco. Por isso não devemos julgar e nem apressar, porque cada um tem o seu tempo. Isso não quer dizer que você não possa evangelizar com o seu exemplo, com o seu amor, com a sua caridade. Todos nós, então, passaremos por essa transformação. Nós vamos começar a aprender e a digerir melhor o plano espiritual. Pessoal, nós vamos terminando devido ao horário. Já deu aí quase 35 minutos de evangelho. Vamos para a nossa meditação final. Quero agradecer mais uma vez a todo mundo que está aqui. Hoje eu não vou conseguir mandar o abraço na finalização, mas deixem aí o nome, a cidade, o estado, o país que vocês estão ouvindo este evangelho. Que no domingo que vem a gente já vai estar no horário normal e aí eu mando um abraço para todo mundo, tá bom? Muito obrigado. Vamos então para o nosso passe, momento de finalização do nosso evangelho.
Nós estamos entrando nessa cabine de passe, nessa sala tão querida por nós, que já está preparada. Mentalmente nós vamos se ligando a estes mentores que nos ajudam aqui no canal. Nós vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, à espiritualidade superior. Nós vamos pedir juntamente por nós e por aqueles a quem amamos, ou por aqueles que estão com alguma necessidade. Vamos fazer também a caridade moral que Jesus nos ensinou. Se você sabe de alguém que está precisando deste passe neste momento, mentalize o rosto, o nome dessa pessoa, se está internado no hospital. Vamos pedir por essas pessoas que estão precisando deste momento de passe. E os mentores iniciam, tirando os fluidos negativos de nós, fazendo uma limpeza, melhorando a nossa circulação, os nossos órgãos internos, nos alertando, nos dando as devidas intuições e nos preparando, mais uma vez, para este momento de passe. Vocês vão pensando se vocês têm alguém, e também nos pedidos, né? Jesus nos ensinou a pedir, que possamos pedir a Ele, mais uma vez, Senhor Jesus, neste momento estamos aqui reunidos em Teu nome, aprendendo mais uma vez sobre uma parte do Evangelho. Talvez não vamos conseguir trazer com todas as minúcias a interpretação desta passagem. Quantas outras interpretações, todas excelentes, para nos ajudar a enxergar ainda mais longe, para evoluirmos mais em humanidade e espiritualidade. Nos ajude, Jesus, a vivenciar a cada dia, no cotidiano, a nossa espiritualização. Sermos cristãos em todos os dias, fazermos a caridade, amarmos o próximo e doarmos algo de nós, em começo pelo nosso exemplo, pelo nosso amor e por nossa atitude diante da vida. Atitude de aceitação, de agradecimento. Neste momento, recebendo o passe, agradecendo e pedindo com muito carinho e amor a autorização a Jesus para encerrarmos este Evangelho no lar. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos voltando, meus irmãos, minhas irmãs, lentamente, sem muita rapidez, tranquilos, depois de receber o passe, agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga. Eu quero mandar um abraço carinhoso para cada um de vocês. Na semana que vem nós voltamos, se Deus quiser, e aí sim eu mando um abraço para vocês, mas deixem um comentário aí. O comentário de vocês ajuda o vídeo a atingir mais pessoas. Também vamos estar realizando a caridade. Um grande abraço, até domingo que vem, se Deus quiser.